bloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês todos os meus estágios da graduação. Acho que quem acompanha aqui sabe que eu já tive muitos estágios, muita experiência e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de cada ano, o que eu fiz em cada ano e o que eu fiz em cada estágio. Eu acho que é legal pra quem tá começando ou pra quem também já terminou a graduação e vê experiências diferentes. Eu acho que é muito legal esse tipo de coisa, de compartilhar. E vamos começar. Eu entrei na faculdade em 2017, me formei agora em 2020, tá bom? Então, em 2017, logo que eu entrei no meu primeiro semestre, eu já consegui um estágio no PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa que, hoje em dia, ele está disponível para os primeiros anos da graduação. Os últimos anos já são residência pedagógica. É um programa da CAPES, do governo, tá? E eu consegui esse estágio. Basicamente você vai pra escola, já tem um vídeo aqui, inclusive, gente, falando só desse estágio, mas eu vou explicar rapidamente. Você vai pra escola e desenvolve um projeto na escola, e ele é um estágio muito enriquecedor, porque ele não é pra você já chegar e dar aula. Então, se fosse pra isso, eu acho que eu me sentiria muito insegura ainda, porque eu tava no meu primeiro semestre, basicamente eu não era nem 1% bióloga ainda. Então, ele é um projeto que você desenvolve junto com o professor de biologia da escola. Geralmente também tem uma pegada mais interdisciplinar. E aí, basicamente, eu fiquei nesse estágio, né, por um ano. Porque o governo cortou a verba para esse estágio e aí ele foi suspenso. Então, ele continuou de forma voluntária, lá pelo menos na minha universidade. Mas eu não pude continuar como voluntária, porque eu realmente precisava de uma bolsa. E esse um ano foi muito enriquecedor. Nesse primeiro ano eu passei por 3 escolas diferentes, porque em uma eu tive que ser transferida, porque basicamente lotou de alunos e eu tive que ir pra outra. Mas foi muito enriquecedor, são realidades diferentes. Dentro das escolas públicas a gente tem realidades diferentes, por incrível que pareça. Muita gente acha que todas as escolas públicas são X e todas as particulares Y, e não é assim. Cada escola tem a sua característica, cada escola tem os seus pontos fortes e fracos. E eu ficava muito feliz dessa troca de escola constante. A cada 6 meses a gente trocava, basicamente era pra ser assim. E eu acho que é muito legal porque a gente consegue ver essas realidades diferentes e ter mais contato com mais pessoas. A gente forma rede ali de contatos, né? Então, tem muitos professores meus que foram do PIBID, que foram meus preceptores do PIBID, que eu tenho até hoje contato e que eu tenho certeza que se eu mandar mensagem, precisar de alguma coisa, eles vão me ajudar. Então, eu acho que é muito interessante você já começar a faculdade com um estágio assim, se você tiver oportunidade. Eu sei que pelo menos na minha universidade tem essa oportunidade ainda. Então, se eu fosse vocês, eu não deixaria de correr atrás, nem se for voluntário por um tempo. Eu sei que muita gente precisa de bolsa, mas eu, por exemplo, em muitos momentos da vida eu fiz muito estágio voluntário, porque eu já tinha um com bolsa. Então, aqueles tempos que sobravam do meu estágio de bolsa, eu ia pra fazer voluntário. E aí, no meu primeiro ano, além, né, do PIBID, eu comecei um estágio voluntário no Laboratório de Anatomia Humana. Então, primeiro eu comecei no projeto de dissecação. Então, sim, eu dissecava cadáveres. Isso é uma das coisas que as pessoas mais ficam impressionadas quando eu falo. Eu sei que também não parece que eu tenho cara de quem disseca cadáver. Não, mas ninguém tem cara de quem disseca cadáver. E eu acho que foi um dos estágios mais legais da minha faculdade. Era um estágio mais voltado para as pessoas da medicina, porque, né, eles precisam desse treino. Mas eu tava lá no meio, porque eu falei, posso? Eles falaram, pode, se você quiser pode vir. E eu tava lá no meio dos alunos da medicina, e era muito legal. Basicamente eu passava 2 vezes por semana, cerca de 4, 5 horas dissecando. A única parte ruim era o formol, que tem aquele cheiro incrível, que eu ficava chorando. Eu chegava lá maquiadinha assim, né? E eu saía sem maquiagem, de tanto que o meu olho lacrimejava e meu nariz escorria, enfim. Mas foi incrível. Eu acho que esse contato com cadáver, esse contato com anatomia, desde quando eu tive aula até o momento que eu virei estagiária, foi muito importante pra mim. E aí, enquanto eu tava lá no laboratório de anatomia dissecando uma vez, o meu professor de anatomia chegou e falou, chegou uma visita pro nosso museu didático do corpo humano e a estagiária não veio, você consegue fazer uma visita agora pra mim? Eu falei, irmão, eu não sei. Foi a minha resposta, porque assim, gente, eu não tinha noção lá do museu, eu não sabia, eu nunca tinha ido no museu. Segundo que
eu tinha tido anatomia humana no meu primeiro semestre e depois eu tava lá dissecando. Eu tava dissecando membro superior, tava dissecando um braço, não um cadáver inteiro, um braço até esse momento. E aí ele me pede pra fazer uma visita e eu tenho que falar de todas as partes do corpo humano. Eu falei, olha, posso dar o meu melhor, não sei se vai ser suficiente. E aí eu cheguei, fiz a visita e a professora que tava acompanhando a turma lá da visita elogiou muito pra ele e basicamente virei estagiária dele também lá no museu. E aí sim, eu comecei a estudar para falar melhor sobre o que a gente pode, né, destacar sobre cada parte do corpo, sistema digestório, curiosidades, enfim, coisas que são importantes serem faladas. E também foi um dos estágios que eu mais gostei. Era muito cansativo, chegava, assim, a ter dia que a gente tinha uma visita com mais de 30 alunos, 40, 50, e o lugar era pequeno e eu tinha que falar muito alto, a minha garganta ficava acabada no final do dia. Geralmente eu saía sem voz, mas é incrível, eu acho que me ajudou muito a perder a vergonha, enfim, me tornar a pessoa que eu sou hoje, a minha oratória de hoje. Eu acho que eu devo muito ao Museu de Anatomia e eu também fiquei lá por, acho que uns 6 meses. Foi logo depois que eu terminei o semestre que eu fiz anatomia, eu comecei e aí eu fiquei até o final do ano. Bom, em 2018 eu comecei o ano, não é desempregada, né, mas é sem estágio. Basicamente desempregada, sem bolsa nenhuma, isso me deixou bem desesperada, porque, né, o que eu ia fazer? A faculdade é cara, aumenta a cada semestre. E aí eu conversei com uma professora minha e ela me ofereceu uma vaga no laboratório de ensino lá da faculdade. O laboratório de ensino basicamente é um lugar que a gente tem modelo didático, que a gente tem algumas coisas assim diferentes para receber alunos que estão no ensino médio, fundamental, lá na faculdade, para eles terem essa vivência de universidade, mas assim, com jogos didáticos, com modelos didáticos, com coisas assim, mais tranquilas, né? Não vou chegar dando uma aula pra eles de bioquímica. E foi bem legal também esse período. Eu acabei não tendo muitas visitas lá no laboratório de ensino. Nessa época, calhou que não teve muita gente indo lá. Só quando teve a Semana da Biologia, em 2018, eu tava no laboratório de ensino ainda. E aí, sim, eu recebi visita lá, foi bem legal. A gente planejou jogos, atividades bem legais para os alunos. Foi incrível, foi muito gostoso. Ainda em 2018, no final de 2018, essa mesma professora, ela criou um projeto que chama Projeto Pequeno Cientista. E ela me convidou. Na verdade, assim, eu comecei como voluntária e depois ela perguntou se eu queria a bolsa, né? Queria ser remunerada por isso. E eu aceitei e eu fiquei nesse projeto, recebendo essa bolsa, até agora, o final da minha graduação. O Projeto Pequeno Cientista é um projeto de letramento científico, basicamente, tanto para ensino infantil quanto fundamental. Basicamente, a gente ia pra escola como tias cientistas, então a gente ia de jaleco, assim, bem assim, no personagem de cientista, e a gente fazia experimento, levava animais em conserva para os alunos. A gente tentava aproximar a ciência deles, porque geralmente eles estudam ciências, mas é tão distante, é tão, nossa, meu Deus. E aí a gente tentava trazer isso para eles, a gente tentava fazer eles refletirem sobre a ciência. A gente tentava também fazer esse lance todo de o aluno chegar até a própria conclusão dele e não a gente chegar lá e dar as respostas. E foi incrível, eu já atuei tanto no ensino infantil, tanto no fundamental. Incrível em ambos, vivências diferentes. Beleza, em 2018 ainda não posso esquecer que eu entrei pro laboratório de bioquímica. Eu tive bioquímica no começo de 2018, no primeiro semestre. E quando acabou o semestre, eu fui pedir pra professora se tinha a possibilidade de ser estagiária dela. Eu falei, eu lembro que eu usei essas palavras, eu falei assim, se for até pra ver o chão do laboratório, eu tô indo, que eu quero muito ficar lá dentro, quero muito ver como que é. E aí ela me chamou, na verdade ela chamou 3 meninas da minha sala, eu e mais 2, eu, a Viviane e a Barbs que faz Zoologia versus Botânica comigo lá no blog. E aí, quando ela chamou junto com essas 2 meninas, eu falei assim, a vaga é delas, porque tinham 2 vagas, se eu não me engano, ou era uma, não sei. Falei, a vaga é delas, não é minha, não sei nem porque eu tô indo lá fazer essa entrevista. Fiz a entrevista, cheguei em casa, assim, zero expectativas de nada, e depois recebi um e-mail que tinha passado, a minha amiga também. Na verdade, minha professora, acho que gostou muito do perfil das 3 e meio que aprovou as 3. Infelizmente a Vivi não pôde ir com a gente, porque ela trabalhava na época. E eu e a Barbs começamos lá no laboratório de bioquímica e a gente ficou também até agora 2020. Não vou falar muito sobre o que a gente desenvolvia lá, a gente faz pesquisa lá, iniciação científica. Não vou dar detalhes porque não é trabalho só meu, é trabalho de outras pessoas também, mas a gente trabalhava com uma planta e a gente estudava a fisiologia dela, o metabolismo dela, a defesa antioxidante dela mais precisamente. Então, foi bem legal.
A gente teve várias fases de pesquisa, todas foram incríveis. A gente tinha dia de coleta, às vezes a gente chegava às 6 da manhã lá no laboratório e ia embora só no final da tarde. E era muito bom, mesmo sendo muito cansativo, era muito bom. Em 2019, eu tive 3 estágios. Eu tive o da bioquímica, que eu continuei nesse mesmo. O pequeno cientista também, que eu continuei igualzinho. E inseri o residência pedagógica. O residência pedagógica, ele é o PIBID para o final da graduação, basicamente. Então ele dá um pouco mais de autonomia para o aluno, então o aluno consegue ir para a escola e aplicar aula. Um projeto bem parecido com o PIBID mesmo, de você chegar na escola, conhecer a realidade escolar, depois se desenvolve um projeto interdisciplinar, enfim, tem bem essa pegada mesmo que a CAPES tem. E foi muito legal essa experiência. Eu acho que 2019 foi um ano muito cansativo pra mim, por questões pessoais, então acabou que eu não aproveitei como eu deveria, mas foi muito incrível. Eu fiquei todos os meses que eu podia, né? O contrato fechava e eu fiz todas as horas até o contrato fechar mesmo. E foi muito legal, com certeza uma experiência que, assim, me deu muita bagagem. Por fim, temos que em 2020 eu basicamente não fui mais pra bioquímica, porque a gente teria que ir no laboratório desenvolver projeto. Mas a gente não pode, estamos em isolamento ainda. E o residência pedagógica eu já tinha fechado meu contrato, era um contrato de, eu não sei, era um número de meses específico ali. E eu tinha que cumprir aquilo e beleza, acabou a bolsa. E aí eu fiquei só com um pequeno cientista, que agora tava remoto, né? E também foi um tempo de muita aprendizagem, porque assim, fazer o pequeno cientista presencial era uma coisa, fazer o pequeno cientista remoto é completamente diferente. A gente desenvolvia coisas para as redes sociais. Foi muito desafiador, mas eu acho que por isso foi tão incrível. Foi cansativo em muitos momentos, porque a gente estava cansado, todo mundo estava estressado, pandemia rolando, muita coisa passando. Mas, ao final das contas, eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem. Eu acho que a gente conseguiu atingir pelo menos um pouco do que a gente gostaria. Então é isso sobre os meus estágios. Eu acho que foram esses. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. Pra falar a verdade pra vocês, eu não tenho certeza se eu esqueci de algum ou não, mas eu acho que assim, os mais importantes foram esses. A dica que eu queria dar pra você que tá começando agora a graduação é tenta fazer de tudo. Eu sei que tem muita gente que trabalha, que não consegue, mas eu sei também que tem muito estágio que é de sábado. Tem muito professor que se você conversar e falar, professor, né, tudo bem, eu faço voluntário, mas eu só posso de tal horário, porque eu trabalho, o professor super aceita. Então vai tudo muito de com quem você vai fazer esse estágio e também de o quanto você coloca de prioridade nisso. Então, enquanto você não achar que isso é realmente muito importante pra sua graduação, você não vai ter tempo, você não vai conseguir... Ai, nossa, não consigo administrar tudo que eu tenho pra fazer. Mas a partir do momento que você achar que isso é uma prioridade, você vai fazer de tudo pra você ter essa experiência. Então, quanto mais experiência, melhor. Eu acho que eu só consegui me encontrar hoje em dia porque eu passei por esse tanto de estágio. Acho que todos foram muito importantes pra minha construção como profissional hoje. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui embaixo. E até o próximo!